Turma, bom dia, Davi, Estevão. Eita, já colocaram aqui um livro para eu ler. Beleza, Davi falou que não encontrou os componentes, só encontrou para entregar daqui 10 dias. Gente, eu vou deixar os microfones habilitados, tá? Se vocês quiserem falar, é só habilitar aí. Só um minutinho que eu vou colocar para gravar a reunião. Então vamos começar. Então, gente, se vocês. Foi aquilo que eu falei. Vejam se conseguem essa semana. Caso não consigam, aí a gente faz um trabalhinho, uma provinha teórica mesmo, tá? É, vocês deram uma olhada lá naquela empresa que o, Estevão, que o Félix tinha passado? Não tem tudo. O Estevão tinha perguntado para mim se dava para ligar os gestores em série. Então, a queda de tensão neles é que aí já fica mais complicado, porque aí a gente vai estar variando muito, né? Então, seria bom ter só um resistor mesmo, Estevam, nesse caso. Ao invés de da gente fazer um R equivalente deles e colocar. Porque o resistor ele vai estar fazendo basicamente toda a queda de tensão. Um minutinho que eu vou. É isso. Então, como é 6,5, vou fazer as contas aqui. Não vai dar diferença, porque aí a resistência vai ficar maior. Entendi. Aí no caso essa resistência vai ficar muito maior e pode ser que não acenda o LED que a gente precisa. Não, se for. Na verdade tem que ser esse valor. Porque se for muito, pode usar o de 10K e de. Ou de 18K e de 10 watts? Pode, nesse caso pode. Porque o que importa pra gente é a resistência, tá? Se a resistência for muito alta, a queda de tensão vai ser muito alta e vai ficar uma queda de tensão muito pequena para os LEDs. E se tiver uma queda de tensão muito pequena para os LEDs, eles não vão acender, entendeu? E se for ao contrário, aí se for muito baixa, a resistência vai ficar uma queda de tensão baixa e vai sobrar uma queda de tensão muito alta, tá? Posso usar em série 2? Nesse caso pode, de 10K, se você não encontrar o de 18 direto. Mas você ia usar quantos? Vamos ver aqui.
Vou fazer uma pesquisinha rápida. Dois de 10K? Não, mas se você colocar 2 de 10K, você vai fazer 20K. Então, a queda de tensão lá no resistor, eu vou calcular certinho para vocês verem. A queda de tensão lá no seu LED vai ser muito baixa, ele não vai acender. Por isso que precisava ser o de 18. O que a gente pode fazer nesse caso? É colocar um... Só que aí vai ficar muito ajustável, tá? A gente poderia colocar um potenciômetro naquele outro resistor da ponta. Aquele de 1 watt. Aí a gente ia ajustando para o LED acender, porque aí a gente ajusta a queda de tensão nele. Só que isso não é muito prático, né? Eu não queria fazer uma coisa ajustada. Queria fazer certinho, mas se for o caso... Então, só que aí já aumenta muito a queda de tensão lá do outro lado. Eu vou calcular certinho, aí a gente vê se dá pra fazer. Só... Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Não, tô só pesquisando aqui se eu acho algum resistor, alguma loja aqui. Então, se tiver de 4 watts, dá para usar. 18, 4 watts dá. Só que aí a gente não pode deixar ligado por muito tempo. Ah, só vem em grande quantidade. Então, foi o que eu falei. Você só vai medir e depois você vai ter que tirar. Não pode ficar muito tempo lá, porque senão vai aquecer muito seu resistor. Cinco watts. É só esse resistor que vocês estão com dificuldade para achar? O restante vocês conseguiram achar? Problemático ele. Eu vou dar uma pesquisadinha hoje à tarde. Aí qualquer coisa, se eu encontrar também, eu falo com vocês, tá? Aí eu mando a loja. Beleza? Então, gente. Então eu já vou dar as instruções para... a gente estava falando de placa de circuito impresso. Eu já vou dar as instruções para quando vocês começarem um projetinho de vocês, tá? Com a PCI de vocês. A gente tinha conversado na última aula sobre as PCIs. Vimos alguns videozinhos. Então, o que a gente definiu, né? Que a PCI nada mais é do que
uma solução para essa dificuldade aqui de ter vários fios entrelaçados, tá? Vários cabos ali que antigamente existiam. Então, a placa de circuito é uma coisa plana que dá sustentação para os dispositivos e ainda fica mais higiênico e interconecta eles, tá? Então, antigamente era feito isso daí tudo com fio, virava emaranhado, ficava uma coisa horrível. E olha a diferença da PCI para uma plaquinha antigamente, para um circuitinho antigamente. Isso daqui é muito mais higiênico, tá? Então, só para a gente definir algumas coisas, a gente tem as trilhas. O que, que são as trilhas? Essas camaradinhas aqui, ó, que interconectam os dispositivos. E as ilhas. As ilhas são onde você encaixa os componentes. Isso aqui também pode ser chamado de pad, pode ser chamado de almofada, geralmente ou ilha mesmo, tá? Então, conexão entre os componentes são realizadas no lado do cobre através de caminhos condutores, as trilhas. Então, as trilhas são essas partes de cobre aqui, tá? E o local onde o terminal do componente é soldado na PCI é denominado de ilha da solda, ou simplesmente ilha, ou pad. Então, aqui é onde eu coloco o meu componente. Então, vai passar o terminalzinho do meu componente por aqui, ó. Na disciplina anterior, quando a gente fabricou isso daqui, teve um aluno que ele fez ao contrário, ó. Aqui, ó, por exemplo, vou fazer de outra cor. Quando a gente vai colocar o componente, aqui é minha PCI. Porque esse vermelhinho é o cobre, tá? Aqui eu tenho cobre e aqui eu tenho um furinho, tá? Deixa eu fazer o furinho ali. De qual lado que eu vou colocar o meu componente? Desse aqui de baixo ou nesse daqui de cima? Aqui em cima? De baixo para cima, tá? Então, se esse daqui é o meu cobre, o vermelhinho é o meu cobre, então eu vou colocar o meu componente de baixo para cima. Então, o terminal do meu componente é colocado aqui, ó. Tem o meu resistor aqui, por exemplo. Se meu resistor é conectado aqui, ué, oxi, deu uma bugada aqui na minha tela.
Estão ouvindo? Show de bola. Compartilhar aqui de novo. É estranho. Estão conseguindo ouvir, turma? Então vamos seguir aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente. Minha segunda tela boa de vez. Só um minutinho para eu abrir aqui a aula de novo. Aqui o meu sistemas eletrônicos. Então, gente, só para eu... Enquanto abre aqui o PowerPoint. Então, a ideia é... Putz, eu perdi aquele desenho que eu tinha feito. Então, a ideia é você colocar o dispositivo por baixo, tá? Compartilhar. Beleza. Acho que compartilhou a tela, né? Isso que eu vou passar agora. As definições, as regras de layout. Então, aqui a gente tem a ilha e as trilhas, tá? Então, quando eu faço lá o meu dispositivo, por exemplo, eu tenho um dispositivo lá onde eu tenho cobre. E aqui eu tenho meu fenolite, ó. Eu tenho que conectar o meu resistor de baixo para cima. Beleza? E tenho que colocar a minha solda aqui, ó. Vou pegar um cinzinha. A minha solda vai ser posta aqui, ó. Tá? Então eu vou soldar isso daqui de modo a deixar fixo aqui o meu terminal. Beleza? E tudo isso daqui existem regras, tá? Exatamente, do lado contrário onde vai o cobre. Tá? Você não coloca em cima. Isso daqui é o dispositivo PTH com terminal furado, tá? Então, gente, aqui, ó, eu tenho um dispositivo, uma plaquinha, tá?
e a comunicação é feita do outro lado, beleza? Então aqui vai ser onde vão sair os terminais, certo? Onde eu vou colocar os meus terminaizinhos aqui e vou colocar a soma, ok? Então, só para a gente comparar, aqui a gente tem a comparação entre os materiais usados na placa. Aqui é a comparação só do fenolite e da fibra de vidro, tá? Então, o custo do fenolite é baixo comparado com a fibra de vidro. Resistência mecânica é razoável, fibra de vidro é alta. Resistência térmica é baixa no fenolite. E tem um detalhe, tá? Caso o fenolite carbonize, ele passa a conduzir. Ele se torna um condutor. Então, em alguns casos, você não pode usar o fenolite. Isolação galvânica baixa para o fenolite e alta para a fibra de vidro. E resistência à fusão baixa para o fenolite e alta para a fibra de vidro. Coloquei aqui uma observação. Na utilização de perfuradores manuais, que são esses daqui, ó, quando se vocês forem furar a placa com perfuradores, não com bloquinho, com broca na furadeira, você tem que usar a de fenolite, porque a fibra de vidro você não consegue furar, tá? Você vai quebrar a ponta do seu perfurador, beleza? Então, os perfuradores manuais consideraram o uso de PCIs de fenolite. Então, a nossa ideia aqui não estou conseguindo trabalhar só com uma tela. Então, a nossa ideia aqui é transformar um circuitinho de um projeto em uma plaquinha de circuito impresso, tá? Mas, professor, vai ser a mesma coisa? Não, vai ser bem diferente, porque, olha aqui, ó. Aqui, quando eu faço o meu projeto, não tem problema eu cruzar um cabo no outro, mas aqui, na placa, eu não posso cruzar nada. Eu tenho que fazer um layout de um modo que eu não cruze isso. Só no caso se eu tiver multicamadas. Se eu tiver multicamadas, eu jogo para a camada de baixo e eu vou cruzando, mas aí não é o nosso caso. A gente vai trabalhar só com uma camada. Então, por exemplo, nesse circuitinho aqui, ó, tem várias partes sendo cruzadas. E eu tenho que fazer de um modo que isso daqui dê voltas para chegar no dispositivo sem que passe por cima de nenhuma outra trilha, tá? Beleza? E eu não vou fazer jumpers na minha placa. Minha plaquinha tem que ser bem bonitinha, tudo certinho, tá? Então, esse daqui é um projeto e o nosso objetivo final é transformar esse projetinho numa placa de circuito impresso. Na verdade, esse daqui não é um projetinho, o projetinho nosso. Esse daqui é um exemplo só. Esse daqui é um sisteminha de áudio, tá? Com antena, etc, etc. Agora, falando um pouquinho das regras de layout. Vou dar isso aqui para cá. Então, ó, uma coisa, a gente não pode deixar trilhas muito largas e nem pode deixar áreas muito grandes, tá? Porque essas áreas geram interferência no nosso dispositivo. E a gente sempre precisa ter uma ilha quando a gente vai colocar o dispositivo. Ligação em triângulo não pode ter. Seriam ligações assim de um ponto para outro. Geralmente você não pode colocar nada dentro de uma trilha. Assim, você precisa fazer uma mediação, ó, tá vendo aqui o T? Não está diretamente ligado na trilha, então não está saindo de uma ilha e indo através de uma trilha para outra ilha. Então, você distribui aqui, ó, desse modo aqui, beleza? Você não vai colocar uma ilha aqui no meio. Mesmo, aqui, ó, a melhor distribuição de corrente aumenta a área útil e a redução de número de pontos
de chegada na ilha, proporcionando melhor soldagem, tá? Cruzamento. A gente não pode ter um cruzamento. Foi a mesma coisa que eu falei aqui em cima. A gente não pode ter um cruzamento aqui. Eu tenho que puxar uma trilha e conectar lá em cima. Igual está aqui descrito, ó. Então eu tenho 3 pontos aqui. Eu puxo uma trilha e coloco aqui. Eu não posso deixar uma ilha aqui no meio, tá? Então, redução no número de pontos de chegada nas ilhas de 3 para 1, proporcionando melhor soldagem. Outra coisa, eu não posso ter curva no meu layout. Então isso daqui tem que ser o menos brusco possível. Quando vocês estiverem desenhando, principalmente à mão, isso daqui tem que ser o menos brusco possível. Então se vocês fizerem arredondadinho aqui, ó, ou fizer uma curvinha, isso daqui melhora na indutância das trilhas, tá? Então imagina que você é um carro, o Electron é um carro. Imagina que você é um carro que você precisa fazer essa... Ah, não, vai ficar bom. Você é um carro e você precisa fazer essa curva aqui, ó. Se for uma coisa assim, de 90 graus, você vai se arregaçar lá na frente e não vai conseguir fazer a curva. Agora, quando é uma coisinha mais suave, os elétrons também vão mais suaves, tá? Aqui gera um gargalo, um acúmulo de elétrons, gera um aquecimento, gera uma indutância aqui, parasita. Beleza? Que não é considerado, que não deve ser considerado na minha plaquinha. Então, ou eu faço aqui arredondadinho, ou eu faço isso daqui o menos íngreme possível, tá? Os contornos, aqui a gente viu, ó, alguns contorninhos. Então, aqui, ó, nessas beiradinhas, tanto nessa quanto nessa, a gente tem que dar uma suavizada. Não pode ficar quadradinho aqui, tá? Então, todas essas daqui a gente tem que suavizar. Então, ó, cruzamentos, não pode ser uma coisa assim reta. Chegou aqui. Tem vários vídeos na internet. Então, isso daqui tem que ficar bem suave, ó. Então, quando vocês estiverem fazendo o circuitinho de vocês, vocês têm que deixar isso daí bem suave. Tem uma melhor distribuição da corrente e melhor estética, tá? Então, se eu tiver grandes áreas, não vai ser o nosso caso, tá? Se eu tiver grandes áreas para comunicar em várias trilhas, eu não deixo isso daqui tudo pintado, tá? Eu não deixo cobre aqui cheio de cobre. Eu faço uma grade, tá? Isso daqui diminui a correntes parasitas, solução utilizada para por baixo de indutores e de transformadores devido à corrente de Foucault. Então isso daqui, se eu tiver um outro circuito, se eu tiver desse jeito aqui, vai causar interferência no meu circuitinho. Opa, sei direto. E aqui a gente tem a questão das ilhas e trilhas. Então, a minha ilha e a minha trilha, elas precisam ter uma proporção, tá? Eu não posso fazer uma ilha de qualquer jeito ou uma trilha de qualquer jeito. Eu não posso fazer uma ilha fininha, uma ilha enorme, né? E uma trilha fininha. Do mesmo jeito, eu não posso fazer uma trilha imensa e uma ilha do mesmo tamanho, tá? Então, o que eu preciso ter? O que eu preciso ter aqui? Uma proporção, tá? Então, a dimensão das ilhas devem corresponder à largura das trilhas. O diâmetro deve ser aproximadamente o dobro da largura da trilha. Então, a ilha precisa ter o dobro da largura da trilha. Por exemplo, se eu fiz a trilha com 1 centímetro, a minha ilha vai ter 2, tá? Beleza? Então, deixa eu acrescentar aqui uma telinha.
Então, só para a gente ter uma noção, deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Só um minutinho que eu parei o compartilhamento e já vou compartilhar novamente, tá? Então, gente, vamos fazer juntos esse projetinho aqui, ó. Então, vamos fazer junto esse projetinho aqui. Colocar aqui a mocinha. Vocês não estão conseguindo ouvir? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Então, gente, e agora? Para a gente fazer a nossa plaquinha, o que eu vou precisar fazer? Ó, eu tenho lá minha... Agora vamos usar aqui as artimanhas do PowerPoint. Eu tenho aqui minha PCI, tá? E eu vou fazer minhas ilhas e trilhas. O que eu preciso fazer aqui? Ó, eu tenho aqui um LED, certo? Eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos, depois vocês veem. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam essas trilhas com um diâmetro, com a largurinha de 1 milímetro, tá? 1 milímetro mais ou menos. Oh, aqui a gente tem um diodinho, D1, isso mesmo, não é um LED. A gente tem um diodinho aqui. Como é que vocês vão fazer isso daqui, ó? Vamos supor que essa daqui é a minha primeira trilha. Essa minha primeira trilha aqui, ó, ela tem 1 milímetro de largura. E eu preciso conectar esse meu diodo aqui. Como é que eu faço para conectar ele aqui? Eu faço isso daqui inteiriço? O que vocês acham? Eu vou fazer uma ilha aqui, ó. Inserir. Uma ilhinha redondinha. Fiz uma ilha. A ilha basicamente com o dobro. Aqui não vai dar para fazer certinho porque não é um programa de vetorização. Tá? Mas eu vou fazer mais ou menos. Então, aqui eu tenho uma ilha. E aqui, ó, eu vou ter que fazer outra. Beleza? Ah, professor, e qual que é a largura dessa ilha para essa ilha aqui? Isso daí vai depender do seu componente. Porque tem resistores lá de 5 watts que eles são mais largos, menos largos. Então, vai depender do seu componente. Aí você vai vir aqui, ó. Isso daqui é o lado do cobre, tá? Vou marcar aqui.
Esse daqui é o lado do cobre. Beleza? Então, aqui nós temos as nossas trilhas e as nossas ilhas. E depois que vocês fizerem todo esse desenho aqui, ó, de cada item desses, então ali mais para frente a gente vai ter o nosso resistor. Se eu consigo. Aí eu preciso fazer outra ilha aqui para conectar esse resistor, tá? Por exemplo, aqui assim. Vou aumentar a nossa plaquinha. E por aí vai. Meu resistor é mais largo, eu tenho que colocar aqui. Professor, eu já furo agora? Não, vocês não furam, tá? Vocês vão furar só depois que vocês corroerem. Professor, o projeto tem que ser assim, do jeito que igualzinho o jeito que você está fazendo? Não, o projeto é de vocês, tá? Então, se vocês quiserem fazer um layout diferente, vocês podem fazer. Só que vocês precisam seguir essas regrinhas, tá? Tranquilo? Ah, professor, aqui você ligou direto na ilha. Não pode. Vamos fazer então ao contrário. Aqui, vamos fazer assim, é que eu não consigo arredondar esse daqui. Mas a ideia é que vocês arredondem essa partezinha aqui. Então, ó, tem um cantinho aqui, ó. Esse cantinho tem que ser arredondado, tá? O quê? Esse espaço entre as trilhas não pode deixar cobre. Então, esse espaço aqui, isso daqui é só o desenho. Isso daqui é tudo cobre, tá? Vocês vão pegar a canetinha de vocês e vão começar a fazer o desenho. Professor, e nessa outra parte aqui da ligação, ó, da ligação do 127 e 220, como é que eu faço? Vamos lá. Aqui você também vai fazer um cantinho, colocar uma ilha, e aqui você vai soldar aquele seu fio. Lembra que a gente falou que tinha um fiozinho lá? Então, aquele seu fio vai ser soldado aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. Então, eu preciso de uma ilha para isso. Embaixo aqui também, beleza? Então, aqui eu colocaria o meu diodo. Meu D1. Aqui o meu R1, ó. E assim por diante. Gente, mas ninguém tá prestando atenção na aula, Bruno? Eu acabei de falar que eu não consigo fazer essa curvinha aqui, ó, no PowerPoint. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui razoável. Beleza, achei alguma coisa para fazer uma curvinha aqui. Ah, não, não vai ficar legal. Beleza, vai ficar razoável. É o que tem para hoje. Aí. Beleza. Aí, ó. Quem disse que eu não consigo? Agora eu consegui. Beleza? Então, opa, volta. Olha lá como ficou bonitinho. Então eu preciso dar uma suavizada nisso daqui, tá? Beleza?
nessas pontinhas. Em todas essas partezinhas aqui, eu tenho que dar uma suavizada. Beleza? Aqui, ó, a gente vai ter um encontrozinho igual aquele T que a gente viu lá. Então, eu preciso dar essa suavizada aqui, ó. Beleza? Então, o que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão pegar uma folha de papel. Lembrando, isso tudo aí vocês precisam anotar em um lugar, tá? Escrever tudo que vocês fizeram. Se vocês quiserem fazer no computador, eu vou ensinar também a fazer no computador esse tipo de plaquinha, tá? Então, peguem uma folha de papel e façam na mão, no papel mesmo. Dividam aí, ó. Aqui a gente quer com 1 centímetro e essa ilha com 2 centímetros. Aqui tá bem exagerado, tá? Tá bem mais do que 2 centímetros. Tá bem mais do que o dobro. Mas é que o programa também não ajuda muito. Mas a ideia é essa, tá? Então, gente, o projetinho é de vocês, tá? Então, vocês coloquem com os componentes que vocês encontrarem e vocês projetem. Outra coisa que eu quero que vocês façam, na plaquinha, isso daqui é antes da corrosão, tá? Não, mas esse daqui é o projetinho de vocês. A ideia é vocês projetarem, não seguirem o meu projeto. Entendeu? A ideia é vocês fazerem, seguirem a regrinha aqui, ó. Por exemplo, lá eu coloquei aqui, ó, esse daqui. Aí você vai lá, ó. Agora eu tenho que colocar o resistor lá do outro lado. Vou aumentar aqui. Lembrando, vocês vão... Aqui eu estou aumentando no computador, mas vocês vão ter que usar o espaço que vocês têm na placa de vocês, tá? Ó, aqui eu tenho um resistor. Não posso colocar assim, vou colocar aqui para baixo. Ó, tomar cuidado, ó o que eu vou fazer aqui, ó. Vocês precisam tomar cuidado. Ó, eu coloquei uma ilha aqui e a outra aqui, ó. Qual o problema que isso daqui vai me impactar? Qual que é o problema de eu colocar essas duas? Eu posso dar um curto-circuito aqui, então eu tenho que deixar espaçado razoavelmente, tá? Ou eu posso soldar minhas duas trilhas juntas. Opa. Beleza. Então, agora eu tenho que fazer a parte de baixo lá. Parte de baixo do meu diodo. Parte de baixo do meu resistor. Por aí vai. Isso daqui não é nenhum programa mais indicado para isso, mas... Beleza. Então, gente, é basicamente isso, tá? Climas com álcool? Climas? Não entendi. O que significa climas ali, Félix? Você falou. Queimar? É o corroer que você está querendo falar? Então, gente, ó, é basicamente isso daqui, ó. Ah, professora, existem outros programas para a gente fazer isso? Existem. Se vocês quiserem, a questão é que não são programas abertos, tá? Não são programas gratuitos. Você precisa pagar por esses programas. Então, eu posso pegar alguns aqui e demonstrar para vocês. Mas para vocês utilizarem aí já é mais complicado. Aí vocês
precisam obter esse programa aí do jeito que vocês acharem melhor. Eu desconheço o jeitinho brasileiro. Eu prefiro alegar ignorância. Beleza? Talvez dê. Mas eu não vou ser a pessoa que vai falar que dá. Então, existem alguns programas aí que vocês conseguem fazer já o layout, ó. Isso daqui é um layoutzinho. Eu vou mostrar aqui em aula. Ah, limpar com... pode ser com álcool, pode ser para limpar depois que corroer. Mas a gente ainda não chegou a corroer, tá, gente? Então aqui, ó, é só o desenho, regras de layout. Beleza, eu fiz todas as linhas retas. Vou arredondando aqui as pontinhas, tá? Aí você vem com a sua canetinha, com muito cuidado, muito carinho. Fala, caramba, o professor vai encher o saco se o meu projetinho não tiver arredondado aqui. Então, aí você vem aqui, ó, e vai... Opa! Arredondando. Gente, eu pensei que não ia ficar tão bom assim não, mas tô fazendo no PowerPoint e tá ficando legal. Aí, ó. Beleza? Então, o de 5 watts não é pequeno, tá? Ele é comprido. Então, vamos dar uma ajustada aqui, ó. Ele é um pouquinho mais comprido. Bom? Ele é um resistorzão sarado, fortão. Beleza, gente? Ó, e depois daqui eu faço mais uma trilha aqui para baixo e finalizo aqui, tá? Beleza? Preenche tudo aqui. O que eu quero que vocês façam nesse projetinho? No espacinho vago, vocês vão lá e escrevam o nome de vocês. Aqui, ó. Opa, não ficou bom não. Inserir forma. Esse é o projeto de vocês. A Rodex, Davidex. Então, vocês vão lá e escrevam o nome de vocês. Se quiser colocar mais alguma informação, ó, Kaique, SE, Sistemas Eletrônicos. Etc, etc, etc. É com vocês, tá? É colocar aqui o nome do projeto ou uma referência. Aí depende do seu padrão de fabricação. Gente, isso daqui a gente está fazendo inicialmente na mão, para vocês aprenderem como é que faz, como é que são as regras. Então, quando vocês comprarem a plaquinha, vocês vão precisar fazer esse layout. Eu já vou pedir para vocês de antemão treinarem, fazer isso daqui na mão, pegar uma folhinha de papel e começarem a fazer, tá? Então, projetar para quando chegar lá na plaquinha, você fizer fazer certinho. O Félix falou que dava para limpar com álcool, dá para limpar com álcool depois que você corrói, ou o próprio Bombril. O Bombril é mais utilizado porque ele já dá uma desgastada aqui no cobre, tá? Ele já dá uma desgastada no cobre e ele já fica melhor para solda. Então, depois que você corroer, vai sair todo o seu cobre e vai sobrar só o fenolite lá embaixo e o cobre vai ficar aqui na linha, nessas linhas pretas que vocês fizeram. Professor, não acredito que essa linha aí vai segurar a corrosão, não vai deixar corroer o cobre, ela vai segurar a corrosão e não vai deixar corroer o cobre. Mas tem que ser aquela caneta de CD, de DVD, de retroprojetor, tá? Se for outra caneta, se for canetinha de escola, ela sai na corrosão, beleza? Ou não aguenta tão bem. Outra coisa, com relação às linhas aqui,
tem que estar bem pintado, tá? Tem que estar bem pretinho aqui, porque se ficar falhado, professor, eu esqueci de uma parte aqui, ó, eu levantei a caneta e ficou uma falha. Vai romper a sua trilha, tá? Então, só que tem uma questão. Às vezes, como quando ela seca, se você passa mais uma vez, ela vem limpando. Então, toma cuidado com isso. Muitas vezes, às vezes você precisa dar umas pingadinhas, assim, umas pontadinhas só para dar uma ajustada, tá? E vai mais da prática da pessoa, na prática que ela vai fazer. Com relação à corrosão, a gente vai utilizar, deixa eu ver aqui se eu peguei a imagem, aqui é da Multi. Então, só jogando aqui na internet, a gente vai utilizar o percloreto de ferro, tá? O percloreto de ferro você encontra ele líquido e você encontra ele também em pó. Pozinho de percloreto. Essa gosma aqui, ó, com uma aparência feia, e pelo amor de Deus, não faça isso que esse cara tá fazendo, enfiando o dedo no percloreto, que não é uma boa, tá? Isso daqui fica manchado e não sai. Você vai passar quase o resto da vida com essa mancha aqui. Na mão, na roupa. Quando vocês estiverem fazendo, utilizando percloreto, utilize uma roupa velha. Quando a gente faz lá no laboratório, eu saio da sala, porque isso daqui sai em gases tóxicos, tá? Desse produto. Ainda mais quando ele reage com o cobre. Isso aqui ele fica louco, ele adora. Então, qual que vai ser a ideia aqui? Vocês vão fazer essa plaquinha, ó, tá vendo que o cobre todo saiu e só ficou a linha preta. Depois você limpa isso daqui, o cobre vai estar por baixo, tá? Essa daqui é a nossa ideia. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui mais higiênica. Ó. Qual o problema nessa plaquinha aqui do camarada? Ele tem grandes áreas aqui com cobre e tal. Isso não é muito bom, tá? Isso, as áreas. Isso daqui não é muito bom para um projeto. Então esse camaradinho aqui, ó, ele viu vídeos na internet, só que ele não aprendeu as regrinhas de layout. Ó as trilhas dele, ó. Uma trilha seguida da outra. Isso daqui ele teria que ter uma guarnição para frente. Eu não posso ter a ilha direto na minha trilha. Tá vendo? São erros que a gente pega aqui na internet, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Pra gente comentar. Professor, só tem esse método de corrosão? Só pode ser utilizado o percloreto? Ó, essa daqui já tá bem bonita, essa placa do camarada aqui. Outra coisa, um detalhe. O que vocês precisam tomar cuidado é onde vocês... O recipiente... Isso, usando CNC. O recipiente onde vocês vão colocar. Geralmente esse recipiente tem que ser de plástico, tá? E outra coisa, façam um furinho na sua placa quando forem fazer a corrosão, porque esse furinho vai te ajudar a movimentar ela lá dentro da solução de percloreto. Tranquilo? Exatamente, ó. Não foi feito em CNC, não. Aquele desenho, você tá falando? Não, isso daqui foi feito... Qual que era a imagem? Isso daqui, ó. Não, isso daqui ele tá corroendo. Isso daqui, ó, ele fez por impressão. Ele imprimiu e transferiu. Então, esse processo de imprimir e transferir se chama transfer. Existe lá na Santa Efigênia a folha de transfer. Quanto tempo deixa dentro do percloreto? Depende do percloreto, depende da concentração do percloreto.
quando sair todo o cobre. Quando sair todo o cobre das áreas expostas. Então você vai ficar lá. Não é muito demorado. Vai demorar, assim, dependendo do seu percloreto, uns 5, 10 minutos, tá? Isso, não é muito demorado. É rapidinho, ainda mais que a placa de vocês é pequenininha. Se for uma placa grande, aí demora mais. Mas se o seu percloreto estiver velho, também demora mais. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar mergulhando, vai ficar fazendo movimento lá no seu percloreto, tirando e colocando, e vai ver se ele já corroeu tudo, beleza? Eu vou ver se eu trago tudo aqui, aí a gente marca um dia e a gente faz juntos, tá? A gente faz, eu pego meu potinho aqui, vocês vão para algum lugar, aí eu gravo e mostro eu fazendo o meu, e vocês vão fazendo de vocês também. Eu acho que dá para vocês compartilharem até o vídeo, e a gente vai trocando ideias. Eu falo, ó, tá meio estranho isso aí, faz desse jeito, faz do outro jeito. O percloreto pode ser reciclado. Várias vezes você pode utilizar ele. Você pode fazer inúmeras placas. E outra coisa, existem aditivos que você pode jogar nesse percloreto depois que ele está muito velho. Você joga aditivos para ele voltar a ficar ativo, tá? A indústria faz isso. A indústria não joga tudo fora o percloreto. E o que ela faz? Ela pega aquele percloreto que está velho, decanta o cobre, remove aquele cobre que foi decantado, pega só a solução de percloreto e ativa ela novamente com aditivos de percloreto de ferro. Aí ela volta a ser, então ela já utiliza o percloreto antigo e só vai ativando ele cada vez mais. Então, se você fizer a decantação, isso daqui você pode utilizar várias vezes, inúmeras vezes. Agora, se você não fizer, uma hora isso daí vai virar uma borra. Vai virar uma coisa pastosa, tá? Vai virar uma coisa bem nojenta. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vi uma imagem aqui. Não sei se essa... Não, essa daqui não dá pra ver. Mas quando você utiliza várias vezes, ele vira uma pasta bem nojentinha, tá? Com relação ao CNC, eu vou passar na próxima aula, tá? Então, você consegue obter, ó, trilhas bem bonitas. Isso daqui foi feita na corrosão por percloreto. Ó, isso daqui ainda parece que foi feito manual. Não, foi feito por impressão. Mas ó, tem algumas falhinhas, algumas falhas que deu na transferência dessa imagem. Então, na próxima aula, eu passo um método de transferência, só que para esse projeto eu quero que vocês façam manual, tá? Porque o de transferência vocês precisam de muito mais coisas. Aí se vocês quiserem seguir isso daí para a vida, fazer, aí vocês podem comprar até uma impressorinha. Aí você precisa de uma impressora laser, papel transfer ou até mesmo transparência. E você faz a transferência daquilo na sua placa. Experiência própria, fica muito bom, tá? Eu já utilizei transparência, aquelas transparências de retroprojetor, e ela transfere muito bem. Vocês podem utilizar o Proteus para fazer isso. Proteus é um programa bom. Você tem duas modalidades, tá? Acho que é o Asus e ANS, não. Agora eu não lembro os dois nomes. Um é para simulação. Quando você baixa o Proteus, ele tem dois simuladores. Um simulador de eletrônica e um simulador para placa, tá? Então você faz todo o seu projetinho no simulador. Eu vou baixar aqui, se o meu computador suportar, porque ele já está travando pra caramba, tá? Porque eu tô com bastante programa aqui rodando. Mas eu vou tentar baixar aqui e a gente faz uma aula dele, só para vocês aprenderem, para vocês terem um pouquinho mais de informação. Beleza, gente? Então, vamos começar a praticar isso, começar a trabalhar, que vocês vão ver que os circuitinhos ficam bem bonitinhos, tá? Ficam bem legaisinhos. Então, a ideia é a gente começar a praticar isso. Caso vocês não consigam de jeito nenhum comprar os componentes, aí a gente faz, eu faço algumas perguntas, eu faço lá uma provinha e vocês precisam ir respondendo. O que é esse componente? Como é que lê aquele outro componente? Como é que eu faço a corrosão? Quais são as regras de layout? Tudo que a gente aprendeu em aula, tá? Isso seria uma prova normal, beleza? Então, gente, eu vou encerrar. Pode falar, Félix.
eu tirar isso aqui. Se quiser, eu habilito o microfone. O seu não foi lançado ainda? Eu vou dar uma olhada, tá? A eletrônica digital. Eu vou dar uma. Ah, tá. Já sei porque o seu não foi lançado. O seu não tá nessa turma. Eu acho que o seu tá na turma da noite, certo? Acho que você tá como turma da noite. Aí eu vou conversar lá com o pessoal porque eu não tenho acesso. Acho que é só o seu que tá nesse caso. Mas de eletrônica digital, eu vou ver com eles e te passo. Sim, você me enviou as respostas. Não, eu tô falando as notas. As notas eu acho que o seu não foi lançado, porque o seu tá na turma da noite. Eu já vi lá o seu e-mail, tá? Pode ficar tranquilo que eu recebi. Eu só não lembro sua nota agora de cabeça. Mas se você quiser depois, talvez amanhã eu já dou uma olhada e te falo, beleza? Aí eu aviso o pessoal para lançar sua nota. Então, gente, eu vou encerrar essa aula por aqui. Um bom dia, um bom dia aí para quem estiver trabalhando, for trabalhar, um bom dia de trabalho, para quem estiver descansando, um bom dia de descanso, tá? Então, até a nossa próxima aula, gente.